Juízes 6, versículo 11. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos começar no versículo 1. Amém. Novamente o povo de Israel pecou contra o Senhor, e por esse motivo ele os entregou nas mãos dos midianitas. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e devastavam as suas colheitas ao longo de todo o caminho, até o sul, nas proximidades de Gaza. Não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem um jumento sequer. Eles subiam trazendo os seus animais e suas barracas, e chegavam como enxames de gafanhotos. Era uma multidão de guerreiros, impossível de se contar todos os seus homens e camelos. Invadiam a terra com o objetivo de destruir tudo. Por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus, o Senhor. Então, quando o povo de Israel rogou ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou-lhes um profeta que lhes exortou. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito, vos fiz sair da escravidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos concedi a terra onde eles habitavam. E também vos declarei: eu sou o Senhor vosso Deus, o Senhor. Não temas os deuses e poder dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, vós não me destes ouvidos. O anjo de Yahvé veio e assentou-se sob o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Guidom, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Então o Senhor do Eterno, o anjo do Eterno, apareceu a Gideão e lhe saudou: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou: ai, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam: não nos fez o Senhor subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te enviei? Quem te envia? Ai de mim, meu Senhor, falou Gideão. Como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor lhe afirmou: eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas como se fossem um só homem. Contudo, Gideão replicou: se encontrei graça aos teus olhos, dá-me o sinal de que és tu quem de fato fala comigo. Não te afastes daqui, rogo-te, até que eu volte e traga a minha oferenda e deposite diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até que voltes. Só até aqui, amém? Louvado seja o nosso Deus para sempre. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Estamos diante de um texto magnífico que vem nos tratar sobre um homem por nome Gideão. Esse homem, ele era considerado por Deus um homem valente,
valoroso, um homem corajoso. Mas o que a história vem nos dizer é que Gideão estava malhando trigo no lagar. E lagar é lugar de espremer, tirar o suco da uva. Lagar é como se fosse uma casa com uma rocha em que a uva é jogada e ali é pisada e o caldo vai escorrendo e eles vão guardando em reservas aquele suco. Isso é lagar. E Gideão estava dentro do lagar, malhando trigo. Era para ele estar espremendo uvas, porque o lugar ideal era o lagar para espremer uva, tirar o suco. Mas ele estava malhando trigo. Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz que Gideão estava nesse lugar porque Israel estava sendo atormentado, estava sendo saqueado pelos midianitas. Um grupo que se formou quando o povo de Deus deixou de ouvir o Senhor, deixou de obedecer, de seguir a vontade de Deus. Esse é um grupo estrangeiro, um inimigo que vinha a Israel e saqueava as riquezas, levava os recursos, levava todas as mercadorias. E ali o povo era assolado, era oprimido, tinha os seus bens furtados pelos midianitas. E quando o povo estava no pior, eles reconheceram e lembraram de alguém, o Senhor Todo-Poderoso. A Bíblia vai dizer que quando eles estavam na calamidade, eles clamaram ao Senhor. E o Senhor ouviu o clamor do seu povo. E é assim que Deus faz. Quando estamos nos nossos piores momentos, se clamarmos ao nosso Deus, Ele ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Glória a Deus. Gideão estava no lagar, quando o anjo de Deus vem dos céus, de lá do terceiro céu, no lugar maior e mais alto do universo, perto do trono de Deus, ele se teletransporta e vem à terra, a esse lugar que os homens habitam. O anjo do Senhor aparece a Gideão no lagar. Glória a Deus. E no lagar, o anjo do Senhor encontra Gideão malhando trigo. Por que Gideão estava ali malhando trigo? Porque ele estava se escondendo dos inimigos. E o anjo do Senhor afirma: homem valente e valoroso. Perceba que a palavra do anjo do Senhor, que representa o Senhor naquele momento, é diferente da nossa visão, da nossa concepção. A palavra de Deus naquele momento está sendo direcionada àquele homem que para nós é um homem covarde, medroso e está escondido dos inimigos. Para nós, se ele fosse valente de verdade, ele estaria à vista, trabalhando, malhando trigo, e teria total coragem para enfrentar os midianitas. Mas para Deus, naquele lugar escondido onde ele está, ele é valente, ele é valoroso. É para nós entender que a mente do Senhor é contrária à nossa. Porque a gente escolhe pela capacidade, nós escolhemos pelas características, nós escolhemos pela vista. Nós, quando avistamos alguém, nós já deduzimos quem aquela pessoa é. Nós já prejulgamos aquela pessoa. Se uma pessoa está ali alistando pessoas para entrevista de emprego no RH, e ali vem alguém desarrumado, vem alguém sem beleza, vem alguém que não sabe falar bem, logo vamos identificar que aquela pessoa não é apta para tal cargo. Mas diferente de nós, Deus não é assim. Glória a Deus. Aleluia. Glória Quando a a Deus. gente olha a história de Davi, nós percebemos que Davi, ele não era o homem escolhido pelos homens. Ele não tinha a estatura, a altura, a beleza. Ele não tinha a conjuntura de um guerreiro.
mas ele foi escolhido por Deus para reinar o povo de Deus. Glória a Deus. Samuel achou que seria Eliabe, Abinadab, Samar, alguém que tinha uma aparência, mas para Deus não existe aparência. Ele olha o que está no coração do homem, do ser humano, da mulher. Ele vê as virtudes espirituais que os homens não enxergam. Deus enxerga fortaleza, fidelidade, sinceridade, amor, paciência, mansidão, coisas que o homem não vai identificar numa primeira vista. Louvado seja Deus. Na primeira vista nós vemos o que está por fora. E se aquela pessoa ela começa a falar, nós vamos analisando e purificando a fala da pessoa. E aí tomamos uma decisão. Mas com Deus é diferente. Ele já vê desde o nascimento daquela pessoa. Não só desde o nascimento, ele já vê antes do nascimento. Quando aquela pessoa ainda nem existia, já foi o coração de Deus quem aquela pessoa seria. Você precisa entender que Deus ele te escolheu, mesmo você não sendo perfeita, mesmo você não sendo a tal, mesmo você não tendo, mesmo você não sendo grande, mesmo você não sendo ninguém, Ele já te escolheu na consumação do século. Porque o nosso Deus ele é assim. Ele escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Ele escolhe as coisas pequenas do mundo para confundir as que acham grande. Ele escolhe as coisas que são pecadores para confundir aqueles que se acham santos. Ele escolhe as coisas loucas para confundir e reduzir a nada aqueles que se acham que são, para que toda a glória esteja nele e nada em nós. Para que ninguém se vanglorie e diga: eu fui escolhido porque eu mereço. Eu fui escolhido porque eu tenho valentia ou porque eu sou apto para o cargo. Não. Para Deus, aqueles que não são, é aqueles que são escolhidos. Louvado seja Deus. E Gideão era um homem desse. Era um ser humano desse tipo. Louvado seja Deus. Em Gideão não há valentia, não há coragem. Em Gideão não há homem valoroso, né? O anjo fala para ele: tu és um homem valoroso. Mas como ele era um homem valoroso, se a família dele era pobre? Era a mais pobre do clã. Era a mais pobre. Era a família mais desvalorizada. Era a família que não tinha condições. Era a família que não tinha recursos financeiros. Como trazendo para os dias de hoje, era uma família que estava precarizada, sem saneamento básico. Os familiares não tinham feito nem o ensino fundamental. Era uma família, a família de Gideão, pobre. Louvado seja Deus. Mas o anjo fala para ele: você é um homem valoroso. E Gideão fala para o anjo: eu não. Eu sou o pior da minha família. Ou seja, se a família dele já era, sabe? Se a família dele já era diminuída, ele era o menor da casa. Ele era aquele que ninguém dava nada. Gideão era só um trabalhador. Mas o anjo do Senhor vê nele coragem, valor. Louvado seja Deus. E aqui a gente já começa a entender que a palavra do homem não tem efeito sobre as nossas vidas. O único efeito sobre a sua e a minha vida é a palavra de Deus. É aquilo que o Senhor fala no fim. O homem pode até dizer: não tem jeito, não tem solução, a doença é terminal. Mas o anjo do Senhor, ou seja, o Senhor, diz: tem jeito. Porque eu não vejo o início da caminhada de você. Eu não vejo o início do seu trajeto. Eu já vejo o final. Talvez você começou ruim. Talvez você começou capengando. Talvez você começou com medo mesmo. Mas o Senhor está vendo o seu fim, que é fim de honra e de vitória. É fim de conquista. É fim de batalha e de luta. Ao qual você vai dizer: o Senhor foi comigo. Porque sozinho não conseguiria eu lutar contra
esse exército, louvado seja Deus. Aleluia. Então a gente percebe que a nossa visão é totalmente diferente da visão do nosso Deus. Aleluia. A nossa lógica é totalmente diferente da lógica do nosso Deus. A Bíblia diz: aqueles que choram serão consolados. Para nós, quem está chorando é porque está triste. Para nós, quem está chorando é porque perdeu algo, ou sofreu, ou está padecendo. Mas para Deus, aqueles que choram é aqueles que são alegres. Para nós, aqueles que estão enfermos é aqueles que estão nos seus últimos dias de vida. Mas para Deus, o final é sempre o início. Lembra quando Jesus chega perto de Lázaro, ele diz: aleluia, louvado seja Deus, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a vida, porque ainda que morra, viverá. Deus, ele é todo poderoso, todo potente, capaz de fazer o morto ressuscitar, capaz de fazer o final das pessoas ser o começo. Louvado seja Deus. Talvez olharam para Jó e disseram: já foi, é o fim, porque você errou e você merece isso. Porque as pessoas não têm visão espiritual e começam a julgar. Se você está nesse estado, é porque mereceu. Se você perdeu isso, é porque você mereceu. Se você está desempregado, é porque você não trabalha. É porque, sabe, as pessoas começam a julgar. Se você está enfermo, é porque não se cuidou. As pessoas, elas subjulgam. Mas o Senhor é que dá a palavra final. Lembra? Louvado seja Deus. Ele começa a perguntar a Jó: lembra quando eu fiz o início de tudo? Você estava onde? E Jó não teve respostas. Jó não teve argumentos. Jó não teve como contender com Deus. E ali ele se calou e ele reconheceu que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Louvado seja Deus. Como foi o final de Jó? Dupla honra. Se Jó tinha perdido, Deus deu em dobro, porque o ser humano pode nos julgar pelo nosso estado atual, mas Deus nos levantará, Deus nos restituirá, Deus restaurará a nossa vida de tal forma que os homens olharão e dirão: realmente Deus é com ele e é com ela. Glória a Deus. E é isso que está acontecendo com Gideão. Não é diferente. Louvado seja Deus. Aleluia. Juízes 6:12. O Senhor é contigo, homem valente. Olha, quando Gideão escuta isso, olha o versículo 13 e o versículo 15. Como, Senhor? Se o Senhor é comigo, por que isso nos sobreveio? Eu sou menor da casa do meu pai. Eu sou menor da casa do meu pai. Isso é bonito, presbítero. Porque quando ele fala eu sou menor, ele confessa a humildade. Ele confessa que ele depende de alguém. Aleluia. Louvado seja Deus. Diferente de outros que querem contestar com Deus. Aleluia. Diferente de outros que acham que não merece a prova ou a luta. Sabe? Gideão, ele fala: como o Senhor me chamou de homem valoroso se eu sou menor. Oh, aleluia. Louvado seja o nosso Deus, que honra aqueles que são humildes, que abençoa aqueles que nada são. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome santo e poderoso do Senhor. Então a gente já sabe o que vai acontecer nessa história. Eu só quero trazer para nós essa lição. Talvez alguém diga que você não é nada. Talvez alguém diga que a sua família não vai a lugar nenhum. Talvez alguém diga que os seus sonhos, os seus objetivos, os seus projetos não vão dar em nada. Não escute essas pessoas. Não receba essas maldições. Não absorva essas palavras negativas. Lembre a promessa que Deus fez à sua casa, a promessa que Deus fez à sua família, a promessa que Deus fez ao seu povo, à sua parentela, quando ele disse a Abraão: tu vais ser pai de grande nação, e em ti eu abençoarei todas as famílias da terra. Lembre da promessa de Deus, aleluia, e continue
chamou. Oh, aleluia! Louvado seja o nome santo e poderoso do Senhor. Amém, igreja? Amém. Por fim, Gideão